entre o mortal e o imortal. Um filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está abrindo dimensões. A imortalidade em evidência está. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. Um filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Cante! Uma chave foi dada, está abrindo dimensões. A imortalidade em evidência está. Um selo aberto. Um selo é aberto. O homem capta a visão. Ouve o profeta dizendo: continue velejando. E assim como Abraão vai em busca de uma nova terra. É o invisível agora se tornando visível enquanto a pomba e a águia. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O filho tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada. Oh, está abrindo dimensões. A imortalidade em evidência está. Quando vem as crises, quando vem as crises, o mundo entra em dores e parto. Vemos a necessidade de crescer em fé. Ou então unção. Então a unção desce sobre o vaso que foi escolhido a nos elevar a um nível mais alto. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. Filho, cante, tirando toda a escuridão. A chave foi dada, está abrindo. Oh, cante. A imortalidade em evidência. Em cada etapa um caminho é aberto. Em cada etapa um caminho é aberto. Cientistas espirituais trabalhando para a fé de Rafa. Pelas passagens secretas das 7 etapas da pirâmide, romperemos a morte, entrando em lugares sobrenaturais. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está abrindo dimensões.
está rompendo. Um novo dia está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Depois desta montanha, Depois desta montanha está a eternidade. Este é o mundo real, onde iremos viver. Este é o mundo real, onde iremos viver. este é o mundo real. Esse é o mundo real, onde iremos. Aleluia. Aleluia. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom é estarmos juntos mais uma vez, poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Somos gratos a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que estão conosco, nos visitam. Sejam bem-vindos para adorar o Senhor irmão Gilson, irmã Maria, o casal que está aí ao lado de vocês. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem, hoje é o nosso culto de ceia. Sempre gostamos de lembrar, todos são chamados à ceia do Senhor, os batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que estão em comunhão com o corpo. Sempre gostamos de lembrar que a ceia é do Senhor, não é do diácono, não é do pastor, é do Senhor. E nós, como filhos de Deus, sabemos a condição de chegar à ceia. Creio que todos nós sabemos, e nós devemos vir à ceia, como disse Paulo, tomá-la para melhor e não para pior, não é, irmão Pedro? Então isso é muito precioso quando podemos tomar com entendimento e revelação. Paulo falou que nós devemos tomar sem discernir o corpo de Cristo, e discernir o corpo de Cristo é discernir aonde o Cristo, o Espírito Santo, está habitando. Amém? Quem toma sem discernimento é culpado do corpo e do sangue. Pode pegar uma enfermidade, dorme espiritualmente. Então, nessa hora que nós estamos vivendo, nós temos que estar atentos para ver o movimento do Espírito, como Deus está se movendo sobre a igreja, o povo captando a visão, Deus caminhando. Nós olhamos nessa hora o momento que o mundo, a fase presente do mundo, o estado que está a condição política, religião, igrejas, e homem do pecado. Olhamos para Israel, que é o nosso relógio, como disse o profeta, Israel é o nosso relógio. Nós quiser saber que horas são agora, nós olhamos no nosso relógio aqui, mas saber que hora é no relógio de Deus é nós olharmos para Israel. Amém? Graças a Deus por isso. Podemos olhar e captar a visão. A irmã Mariela tem um hino especial, irmã Mariela? Já fica pronto ali. E, enquanto isso, eu dou outros avisos aqui. Muito bem. Temos uma boa notícia. Semana passada nós tivemos, no domingo, foi domingo que nós tivemos batismo, né? Foi domingo, né? Tivemos o batismo do irmão William. Fiquem de pé os irmãos que se batizaram aí. O irmão William, a irmã Sabrina, o irmão Rob e a irmã Elis. Os irmãos que não estavam aqui no domingo, nossos irmãos descer as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E o mínimo que nós podemos fazer por eles é orar por eles, certo? Irmãos que têm tomado essa decisão por amor à palavra, pela palavra que estão ouvindo, certo? Então o mínimo que nós temos é cuidar deles, botar eles embaixo das nossas orações. Eu também tenho uma boa notícia. A irmã Elis, essa irmã que se batizou, ela há 3 anos atrás ela teve uma gravidez, ela perdeu sua criança, e eles já faz 3 anos eles iam orando e tinham colocado em oração. E exatamente essa semana ela descobriu que ela está grávida novamente. Amém? Deus presenteou eles.
creio que filhos são a herança do Senhor e junto com a conversão e com tudo isso que Deus movendo na vida deles, Deus presenteou eles com a criança. Isso é muito maravilhoso. Sabemos que nós estamos vivendo numa época que as mulheres não desejariam ter filhos, porque filhos perturbam, estragam o corpo e tantas coisas, né? Mas por ter um atributo de mãe, vão querer gastar esse atributo com alguma coisa. Então costumam carregar um cachorro embaixo do braço, né? Mas Deus colocaria no coração de verdadeiras mães o desejo da maternidade nesse tempo para dar testemunho para esta era. Que Deus abençoe a mãe Elis, irmão Robson. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, filhos são herança do Senhor. Isso complementa o casal. Deus os abençoe. Irmã Marielle, fique à vontade para adorar o Senhor. Por sua causa eu vim, por um propósito eu nasci. Eu vou manifestar tua vida, ó meu Deus. Que não seja a minha vontade, mas a tua, ó Senhor. Então coloco tudo no altar, que a minha vida seja um sacrifício vivo. Eu nasci para revelar sua vida e a razão de sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à sua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. No final eu vejo que através da abertura da palavra devemos vencer todos os desafios da vida, a soberba da vida, o desejo da carne, o desejo dos olhos, manifestar a vida de Jesus Cristo. Eu nasci para revelar sua vida e a razão de sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à sua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. Disse o Senhor ao seu profeta: seja mais sincero. Ele falou e criou pela palavra, aguarde e verás todas grandes coisas que tens feito, verás em tua plenitude de como sua vida desvela-se na minha. Eu nasci para revelar sua vida e a razão de sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à sua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti.
sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à sua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Realmente cada filho de Deus está aqui para revelar, manifestar a revelação de Jesus Cristo e o motivo de sua morte. Há uma sepultura aberta em Jerusalém. A prova não é simplesmente aquele túmulo vazio. A prova que Jesus ressuscitou é que a vida dele se encontra mais uma vez em carne humana, em pessoas. Amém? Antes de nós lermos a escritura que está em 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 19, eu só quero passar aqui o resultado do gasofilácio esse mês. O gasofilácio que nós temos à direita do altar ali, para a construção da igreja. Esse mês foi arrecadado R$1.929. Amém? R$1.929. Já esteve melhor, né? Podemos melhorar isso. Amém? Se você não fez o seu propósito ainda, faça. Vamos colocar o braço junto, né? Então, 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 19. Nos últimos 2 cultos, vamos nos colocar de pé. Nos últimos 2 cultos de sábado e domingo, nós vemos sobre a condição da igreja e qual a condição que a igreja tem que alcançar para a fé de rapto, para o rapto. Então nós podemos rastrear os tipos e as sombras da Bíblia. Tanto vê a igreja do Velho Testamento, que enquanto estavam no Egito era povo de Deus, mas na hora que foi tirado do Egito pelo poder de Deus, embaixo da vara de um profeta, eles se tornaram igreja de Deus. E Deus, eles saíram poderosamente embaixo de sinais, maravilhas, e Deus abençoando. Quando chega em Êxodo 23, o anjo do Senhor se coloca diante deles, e Deus dá uma ordem para eles ouvir a voz do anjo e obedecer, porque então Deus seria inimigo de seus inimigos. Mas nós vimos que aquela igreja, ela caiu, deixou a palavra e caiu. E nós vimos também o mesmo tipo nas eras, no início das eras, a igreja efesiana, no início das eras, também uma igreja poderosa, que foi levantada após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, no batismo do Espírito Santo, e como ela saiu vitoriosa, uma igreja onde o pecado não parava, uma igreja onde tinha ministério de anjos, uma igreja onde tinha transladação, milagres, a sombra dos homens curava os enfermos, uma igreja poderosa. Mas logo nós vimos que ela também foi conquistada pelo cavaleiro do cavalo branco, através das eras, e ela foi conquistada por nicolaísmo, jezabelismo, balanismo, e logo nós vimos aquela igreja poderosa, completamente dominada e mergulhada na idade das trevas, sem Deus, tateando a escuridão. Mas Deus tinha promessas tremendas a esse respeito, de uma restauração completa de todas as coisas. Nós vimos isso no livro de Joel, já estava profetizado lá no Velho Testamento, o que aconteceria nesse dia. Joel, no capítulo 1, nós vemos um exército de gafanhoto e locusta destruindo a igreja, que também está ficado lá em Apocalipse, no capítulo 9, quando aqueles demônios, o inferno é aberto, aqueles demônios, aqueles gafanhotos vêm para a terra, vêm para essa dimensão e destruir a igreja, destruir o povo. E logo após o capítulo 2 nós vimos uma restauração, a descida do Espírito Santo, e uma restauração completa de todas as coisas, e uma chuva seródia e temporã, para trazer uma chuva de ensinamento, para devolver de volta tudo que aquele exército tinha roubado da igreja. O trigo, o azeite, o vinho, todas essas coisas, nós vimos isso. E nós vimos como, talvez até nós vamos dar uma recapitulada nisso, como o livro de Joel está conectado com o livro de Apocalipse, como está conectado com o livro de Apocalipse, tanto na restauração, Apocalipse 10, como também
o inferno aberto em Apocalipse 9, como também a guerra do Armagedon, tudo dentro do livro de Joel, tipificado para esta hora, para esse dia. Mas essa restauração do livro de Joel, ela só teve um pequeno início em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu à igreja. Por isso que Pedro falou, o que está acontecendo aqui é o que Joel tinha falado: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os meus servos e minhas servas. Então ali foi o início daquela restauração. Mas a restauração completa só viria no tempo do fim. Porque Jesus, ele esclareceu para os discípulos que João Batista não ia restaurar nada, mas o Elias do futuro iria restaurar todas as coisas. Então nós vemos isso, e nós estamos nesse tempo. E agora, nesse momento que nós olhamos para o quadro, tudo que está acontecendo no mundo hoje, o que está em evidência, notícia, guerras, religiões, políticas, nações sucumbindo, crise econômica, tudo isso acontecendo, mas tudo isso já estava profetizado, porque tem um povo na terra que está de olho em tudo isso, está observando tudo isso. Mas também nós temos que observar qual a posição da igreja para esta hora, porque nós estamos às portas e em evidência para um arrebatamento. Nós estamos às portas, tudo mostra, tudo indica. Uma pessoa que não conhece a Escritura vai pensar que nós estamos loucos, correto? Mas nós sabemos que redenção, a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Mas Deus escolheu salvar o homem pela loucura da pregação. Então nós estamos dentro do quadro, né? E graças a Deus por isso. Então, na hora que nós estamos vivendo, olhando esse quadro completo, montado, todas as coisas que foram profetizadas em sua posição, em condição para ser usado para aquele propósito. Nós vimos o homem do pecado em condição para ser usado para o propósito do qual foi falado sobre ele. Nós vimos Israel em condição para ser usado para aquele propósito. Nós vimos as igrejas em condição para ser amarrado como joio. Nós temos tudo isso. A economia falindo, os reis da terra se ajuntando para a guerra do Armagedon, todos eles em condição exatamente alinhado com a palavra. Mas agora nós queremos saber a nossa condição. Qual a condição da igreja? A igreja em sua condição, e qual a condição para o rapto que Deus exige na sua palavra. Porque cada profecia e cada personagem das Escrituras para esse dia tem tomado sua posição e está em condição. Mas a atriz principal, amém? Nesse grande tabuleiro de Deus, a atriz principal é a rainha. Amém? Não é o bispo, não é o cavalo, não é o peão, é a rainha. Então nós temos que observar qual, agora olhamos todos e vejo que todos estão em condição para cumprir a palavra, para aquilo para qual eles foram levantados. Mas qual foi a parte da Bíblia que nós fomos levantados para cumprir? Observe, nós fomos escolhidos para uma parte que Deus está esperando por mais de 6.000 anos, para ver a sua amada, a sua família voltar para casa e ele ter companheirismo com ela pela eternidade afora. Então eu creio que cada um de nós, na hora que nós estamos vivendo as pregações que nós temos ouvido e a maneira que Deus tem aberto a palavra para nós, para que nós somos levantados, como a irmã cantou no hino ali, ó, para revelar Jesus Cristo e mostrar o resultado da sua morte e ressurreição. Tendo em vista que a promessa era Deus gerando uma raça, uma super raça imortal. Nós vemos agora a descida do anjo forte. Um profeta já veio à terra. Temos mais 2 profetas para vir para os judeus. Mas antes que eles se manifestem para os judeus, que eles estão esperando, já faz 70 anos que eles estão esperando na terra, a igreja tem que sair de cena. José tem que mandar sua esposa para o palácio.
Então é hora de nós, cada um de nós, começar a fazer um inventário de nossas vidas e nos posicionar e ver qual a condição. Se o rapto fosse hoje, eu estaria dentro? Agora, como nós viemos a ceia nesta noite, nós vamos ler que examine-se o homem a si mesmo. Nós não fomos botados aqui para examinar um ou outro, mas Deus falando para cada um, examine-se a si mesmo. Nós sabemos que para cada tempo, Deus tem um mensageiro que capta a visão, capta a profecia, e Ele revela isso para a igreja. Deus tem o quinto de Efésios para a sua era, para esta era. E depois o mensageiro tem captado a visão, para esta hora, e começa a revelar isso para a igreja. E logo o juízo vai cair, porque nós sabemos que redenção está ligado com juízo. Depois que Deus aceita o sacrifício de Abel, o altar de Abel, e ele é redimido naquilo, logo Deus traz juízo sobre Caim. Depois que Deus visita Abraão, transforma Abraão e Sara, logo após Sodoma e Gomorra queimado. Observe, essas coisas não estão aqui por acaso. Nós sabemos que logo após a igreja vai no rapto, o mundo cai em juízo. Observe. Então redenção sempre logo vem acompanhada de juízo. Porque Deus proveu o caminho, alguém capta a visão, é redimido, e aqueles que rejeitaram entram em juízo. Mas isso é derramado para todos. Só que uns captam, outros rejeitam. E nós temos tido a nossa oportunidade agora, poder captar a visão. Amém? E ver qual a condição da igreja agora. Vamos ler a Bíblia. Eu quero ler uma escritura, ainda que esse pensamento da condição da igreja, porque Deus não muda, certo? Então, Ele não muda a maneira que ele redime, mas Ele também não muda a maneira que Ele julga. Como nós vimos, Ele é tão um Deus remidor, como Ele é um Deus, um juiz divino, como Ele é o redentor divino, Ele também é um juiz divino. Ele não muda em nada, na maneira que Ele redime, da maneira que Ele salva, da maneira que resgata, mas Ele também não muda a maneira que Ele julga. Então toda vez que a igreja age da maneira correta, a redenção entra em cena. A hora que há uma rejeição da palavra, juízo entra em cena, Deus tira a mão. Porque Deus, Ele não perde seus filhos. Eleito não se perde. Mas nós temos que atentar, porque muitas vezes nós vamos purgar aquilo que nós procuramos. E nesta hora que nós estamos vivendo, como disse o profeta, nós temos que estar certos de Deus. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 19 até o 23. Talvez você, de momento você não vai entender a escritura que nós vamos usar aqui. Parece uma escritura até meio sem nexo. Mas eu quero que você observe o que está por trás disso. O que está por trás? O que está por trás? O que levou Israel a essa condição? Vamos ler a Bíblia? E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha. Então eles tinham instrumento, arados, eles tinham instrumento para arar a terra, eles tinham instrumento machado, eles tinham instrumento de cortar o trigo, eles tinham a guilhada para tocar o gado. Isso tudo instrumentos para a agricultura. Mas olha, observe a condição. Observe a condição que se encontra uma igreja que um dia foi poderosa. Uma igreja poderosa, que tremia a terra quando ela chegava, tremia a terra onde ela passava, aonde rios, o mar vermelho se abriu, aonde o rio da morte parou para ela passar. E agora olha a condição que essa igreja se encontrava. Nem ferreiro havia.
E eles tinham que descer entre os filisteus para ir lá amolar os seus instrumentos de agricultura. Foi tirado todos os ferreiros para que eles não fizessem espada. Havia um controle sobre eles. Eles estavam controlados pelos filisteus. Observe, em estratégias de guerra, sempre quando uma nação invadia a outra, eles não destruíam todos os inimigos. Eles só destruíam aqueles pontos principais onde que eles iam tomar o domínio completo da terra. E alguns eles deixavam aqueles menos inofensivos, eles deixavam vivo, para então servir a eles. Mas com o povo de Deus não era assim. Deus falava, ó, dizima tudo, não sobra ninguém. Eu não preciso de ideia de ninguém para governar o meu povo. Eu habito só com o meu povo na terra. Então isso era estratégia de guerra. Mas Deus nunca aceitou essa estratégia no meio de Israel. O inimigo tinha que ser dizimado, porque o povo ia habitar só. Porque Deus sabia que logo ia ter influência no meio do povo errada. Mas com os outros não era assim. E agora Israel estava vencido. Aquela igreja poderosa, aquela igreja que tinha tremido a terra, aquela igreja que quando ele estava chegando, atravessou o Jordão, o coração dos reis da terra derreteu. Aqueles demônios se derreteram. A igreja tremenda e poderosa, quando eles começaram vindo, eles vinham dizimando tudo. A coluna de fogo os guiava de noite, a nuvem os protegia de dia. Na frente, até chegar ao deserto, um profeta. Mas depois Josué, o anjo da morte, o profeta chegou a chamar Josué de anjo da morte, um guerreiro nato. Estratégia era o que não faltava para ele. Ele representa o Espírito Santo. Aqui nós vemos um tipo, uma sombra de uma igreja poderosa que era nessa condição, que nem ferreiro tinha para amolar suas ferramentas de trabalho. Tinha que descer no meio dos filisteus, quanto muito menos fazer uma espada ou uma lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um sua relha. Observe, capte isso. O que nós vamos conseguir captar aqui? O quadro, você tem que ler a história, ver onde é que está isso localizado, dentro do livro de Samuel. Para amolar sua relha, sua enxada, seu machado e seu chacho. Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Miqumas. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor nesta noite, mais uma vez, nesse entardecer desse dia, venha falar aos nossos corações, venha abrir nosso entendimento, venha tirar nossa ignorância, para atentarmos para a condição que estamos vivendo nesta hora tão tremenda. Nós possamos atentar para esse momento, Senhor, a fase presente do ministério da igreja e a condição que ela se encontra. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a observar, a captar o que o Espírito quer dizer à igreja, e venha abrir nosso entendimento para viver por cada palavra que saiu da tua boca, porque o Senhor falou: não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra. Ajuda-nos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar? Então, eu quero só continuar a chamar-lhes a atenção para um momento. Eu quero que vocês observem aqui, quem era rei era Saul.
um rei que foi levantado segundo o coração do homem, não o coração de Deus. E eu quero que você observe, já tinha passado o tempo dos juízes, porque logo após os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, logo após Deuteronômio tem Josué, Juízes, Rute e Samuel. E nós sabemos que o livro de Rute é um mistério entre Juízes e Samuel. Agora, eu quero que vocês captem isso. Então aqui nesse tempo de Saul, já tinha passado o tempo de Juízes, estava no livro de Samuel. Depois do livro de Juízes é que nós tivemos o nascimento de Samuel. Nós tivemos o quadro de nascimento de Samuel. Foi Samuel quem ungiu Saul para rei. Nos primeiros capítulos de Samuel, porque o povo, Samuel capítulo 8, porque o povo estava pedindo um rei para Deus, e trocou o controle de Deus, a direção de Deus, para que um homem controlasse eles, porque eles queriam ser igual às outras nações. E nós sabemos que Samuel foi procurar Deus, e triste, desanimado, Deus falou: olha Samuel, antes que eles te rejeitassem, eles rejeitaram a mim, porque eu vou dar um rei para eles. Eu sei qual o tipo de rei que tem no coração deles, eu sei qual o tipo de rei que eles querem, e eu vou dar segundo o coração deles. Mas o dia que Deus quis levantar um rei, Ele levantou segundo o seu coração. Era completamente contrário à mente dos homens. Nós sabemos que o rei amado, segundo o coração de Deus, foi Davi. Mas Saul era uma escolha do homem, porque eles tinham algo no coração. Eles tinham algo no coração. Ser igual às outras nações, ser igual ao mundo. Amém? Isso está em 1 Samuel capítulo 8. E eles queriam um homem na frente guiando eles, um homem grande. Saul era esse homem sobressaía sobre a cabeça de todos. Eles queriam ver ele com a coroa na cabeça e com a armadura bem brilhosa na frente, correndo num cavalo branco. Eles tinham um sonho, eles olhavam para as outras nações e aquilo eles almejavam no coração, e não viam que dentro deles havia um alarido do verdadeiro Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus pelejando suas batalhas através do ministério profético, guiando o povo. Ali estava a palavra, ali estava a arca. E toda vez que Israel carregava a arca, estava na condição, não havia guerra perdida. A coisa era tão tremenda, que quando o inimigo vinha, Israel vinha com a arca, eles olhavam para o outro, e lá vem eles com a arca. A arca representa a palavra. O inimigo corria, lá vem eles com a palavra. Lá vem eles com a palavra manifestada em carne. O inferno corre, quando realmente a igreja está em posição para isso. Mas aqui, observe. Então depois de Josué, nós vimos o livro de Juízes, o livro de Rute. Então nós vemos o livro de 1 Samuel. Aonde está essa escritura? Que você, olha, é difícil de observar isso aqui. Um exército, uma igreja tão poderosa, e agora para amolar suas enxadas, seus instrumentos de agricultura, eles tinham que descer no meio dos filisteus. Era uma humilhação para eles. Nem ferreiro tinha para fazer ferramenta, e muito menos fazer espadas e lanças. Agora vamos nos reportar um pouquinho atrás. Vamos nos reportar como nós sempre nos reportamos, aquela igreja do princípio, quando ela estava caminhando no poder de Deus, quando ela estava caminhando no poder do Espírito. E vimos que depois ela foi conquistada. Nós vemos aqui Israel conquistado pelos seus inimigos. Mas quem era esse Israel antes? Quem era esse povo antes? E agora a condição que está. Por isso que nós temos que observar, foi-nos dada a capacidade de contemplar as Escrituras, passado, futuro, presente, e conhecer cada tipo, cada sombra, e olhar como Deus trabalha, e saber que Deus não muda. Então nós estamos aqui no tempo do fim. Deus nos ergueu a um nível mais alto para contemplar tudo, a maneira que Deus trabalha, e saber que esse Deus não muda. Então é inaceitável
É inaceitável essa hora que nós estamos vivendo, como cantamos. Não ser perfeito é pecado. Então Deus nos deu condições, porque agora Ele estaria exigindo mais da igreja. Uma igreja pronta para o rapto, mas também Ele está dando tudo para ela. Ele está dando todas as condições para ela, nesta hora que nós estamos vivendo. Agora eu quero que vocês observem como Josué foi aquele que conquistou as grandes batalhas, que guerreou as grandes batalhas, que conquistou todas aquelas nações. Como nós meditamos aqui no culto de terça-feira, depois que Moisés era morto, Deus veio e falou com Josué, falou: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não temas, não desanimes, o Senhor teu Deus é contigo. Para onde quer que andares, simplesmente faça uma coisa, já. Não desvie essa lei da tua boca, as palavras dessa lei sejam constantemente da tua boca, de dia e de noite, esteja sendo pronunciada a maneira correta. O livro da lei, a ordem que Deus tinha dado a Moisés, a mesma lei agora tinha que estar presente no meio do povo para entrar na terra prometida. Moisés já tinha saído de cena, mas a palavra de Deus que tinha sido trazida por Moisés continuava no meio do povo agora para tomar a herança. O profeta já saiu de cena, mas as mesmas mensagens que ele pregou naquele dia é o que está nos colocando na terra, agora sendo tomado por Josué, o Espírito Santo, e levando o povo para a posição. E nós vemos que a hora ali, Josué, de uma maneira especial, ele viu que Moisés tinha falhado muitas vezes, e ele viu que Deus não desistiu de Moisés, e ele falou: certamente se eu falhar, Deus também vai me abençoar na minha posição. E nós olhamos o profeta, vimos cada erro que ele cometeu, e ele botou dentro das mensagens, e ele falou: que esses erros sirvam de degrau para vocês subirem, quando vocês observarem. Então cada coisa, cada erro que ele cometeu, cada coisinha, até mesmo uma pequena mentira, foi colocada ali dentro para nós observar tudo isso e aprender com os bons exemplos e com suas falhas. Ele falou: isso vai servir de degraus para vocês. Então nós vemos Josué agora, uma nova empreita. Ele tinha visitado a terra. O profeta fala que Moisés não pôde botar Israel na terra porque ele não sabia o caminho, porque ele não tinha estado lá, ele não sabia o caminho. O profeta chega a dizer que Moisés era o tipo das denominações que rodaram com o povo e não conseguiram nunca botar na terra, porque ele não sabia o caminho, ele não sabia onde levar o povo. Mas quando Deus levanta o homem para botar o povo na terra, ele já tinha estado lá. Agora, eu quero que vocês captem algo. O profeta dessa era, ele cumpriu todos os tipos. Cumpriu o tipo de Moisés, de Noé, de Josué. Lá eram homens separados, mas aqui esses tipos estavam cumprindo num homem só. Ele foi Moisés, mas ele também foi Josué, que foi além da cortina do templo e visitou a terra. E trouxe de lá frutos, evidências do que a terra é boa, evidências de que nós não estamos dando a palpa dela. Nós não somos igual a denominação que só estão pensando em viver aqui porque o invisível para eles pensam que o outro lado é sentar numa nuvem e tocar arpinha num corpo, igual um fantasminha Gasparzinho. Mas ele foi lá e trouxe evidências. Ele foi lá e viu pessoas que ele conviveu aqui, que ele tinha, através do seu ministério, alcançado para Jesus Cristo. Com 90 anos, lá uma jovem de 20 anos, ele foi visitar a terra. É para essa terra que nós estamos indo. Ele foi lá e visitou a terra. Ele estava cumprindo o tipo de Moisés, mas também cumpriu o tipo de Josué. Foi lá e voltou, falou, aí ele prega a série adoção e fala: gente, a terra é boa. Eu falei: até agora eu preguei isso, mas quando ele veio de lá,
Ele falou, eu vou forçar eles a vir para cá. Senhor, até agora eu não fiz nada por ti. Agora deixa. Ele voltou de lá desesperado. Por quê? Porque ele sabia que as 2 primeiras etapas que ele tinha pregado até ali não colocaria o povo lá. Primeira puxada, foi embora de mão. Segunda puxada, discernimento de coração. Tudo que ele tinha feito não ia servir para colocar o povo lá. Então ele volta de lá, Deus muda o ministério dele. Aí ele prega a série Adoção. Confronto de Josué com Efésios. Mistério predestinado à sua vontade. Ele prega a série Adoção de 5 mensagens poderosas. E a primeira mensagem ele prega uma semana depois que ele voltou além da cortina do templo. E agora ele sabia que ele precisava algo mais para colocar o povo lá. Que o que ele tinha dado para o povo não colocava o povo lá. O máximo que fazia era curar os enfermos e expulsar os demônios, doenças e aflições. Mas o povo que teve coração discernido, enfermidade curada, muitos estão no inferno hoje. Mas aí Deus muda o ministério dele, Deus deu algo mais para ele. Então veio Deus com um novo ministério. Agora uma chamada, o Filho do Homem chamando o povo, chamando a família. O vibrar de mão e o discernimento de coração era só o sinal do Filho do Homem. Era só o sinal do Filho do Homem. Não era ainda o Filho do Homem em ação. Mas quando o Filho do Homem entrou em ação, então veio a voz do sinal. Então a voz do sinal, quem captaria? A igreja captaria para ir para lá. Vocês estão entendendo? Então, capte. Fique atento, meus amados, para o que está saindo do púlpito. Eu quero que vocês prestem atenção. Fique atento. Não distraia. Não percam nada. As pessoas vão numa festa e não querem perder nada daquela festa. Eles vão no baile e falam, eu não vou perder uma música, vou dançar todas. Outro fala, eu vou beber todas. Quero aproveitar no máximo. Venha para o culto e aproveite tudo. Fique atento. Porque se o mundano quer aproveitar tudo que o diabo oferece para eles, não deixe passar alguma coisa batido por cima de tua cabeça. Se você não entendeu, os cultos estão armazenados, assista cultos. Tem outros pastores pregando, assista também. Deus tem um quinto de Efésios. Nós não temos desculpa, já. Deus nos deu condição de armazenar, guardar para outro dia o alimento, ver outro dia, escutar de volta, parar, voltar para trás. O Jean aqui falou tudo. Então nós não vamos ter desculpa de nada. Não é como lá as pessoas iam com culto com Paulo, escutavam uma vez aquele assunto, não tinha como gravar, não tinha tecnologia, não tinha nada. Nós não temos desculpa. Nós temos um arsenal de mensagens gravadas, DVDs, CD, temos agora internet, tem tudo. O que o diabo está usando para destruir, Deus está usando para edificar, se você souber isso. Então vamos aproveitar. Aproveite o máximo que você puder. Fique atento. Capte isso. Não deixe nada te distrair. Não deixe nada te distrair. Esforce o máximo. Esforce a tua coragem. Porque muitas vezes, eu vou contar uma experiência de uma irmã. Ela está aqui, ela sabe que eu vou falar isso. É para a edificação da igreja. Certa vez uma irmã chegou para mim e falou assim, talvez eu já contei isso aqui. Pastor, eu quero saber, o senhor pregou uma mensagem sobre, se não me engano foi Eras da igreja, o Jubileu 70. O Jubileu 70. E ela falou, pastor, eu queria saber sobre esse assunto. Eu falei, pregar uma mensagem sobre o Jubileu 70. Ela falou, está na igreja? Tá. Eu falei, eu quero assistir esse DVD. Eu quero ver porque eu li na mensagem lá nas Eras da igreja. E eu quero saber sobre esse assunto. Que o profeta falou sobre 77, tudo estava se findando. E ela
queria saber sobre o assunto. Eu falei, eu preguei uma mensagem do Jubileu 70 que está lá gravado. Falou, eu estou interessado em ouvir. Falou, vai lá falar com o irmão Devaldir, prega o DVD e vai vir em casa. Aí quando ela pegou o DVD, foi assistir em casa, ela botou para ver. Quem é que estava sentado no primeiro banco? Ela. Ela está sentada no primeiro banco. E ela não estava lembrada de nada. E olha que ela é uma irmã que fica atenta no culto. Ela falou, pastor, eu passei a maior vergonha. Falei, por que, irmã? Eu não estava sentado no primeiro banco nesse culto? E eu não me lembro de nada. Falei, pois é, né? Observe como as coisas podem passar rápido por cima da nossa cabeça e você nem saber que foi falado no assunto. Mas quando é uma coisa que não é para você gravar, o diabo faz questão de ficar gravado. O diabo faz questão de ficar gravado. Observe, você passa uma vez, escuta uma música mundana, muitas vezes aquilo fica martelando na tua orelha a letra. Se o pezinho não for bem convertido, começa a lembrar e bater o pezinho. São casos, a gente brinca, mas é a realidade. Nós não temos desculpa. Nós temos que atentar para essas coisas. Porque há uma terra para nós conquistarmos. Há uma terra para nós conquistarmos. E se nós perdermos isso, nós seremos mais miseráveis da face da terra. Que um mundano perder isso, tudo bem, um denominacional. Mas você, eu, e cantamos hino da revelação, que pulamos com hinos de revelação, de redenção, ouvimos mensagens tremendas, que nem o povo no dia do profeta captou, nós captamos. Então nós temos que atentar, porque temos algo para conquistar, e nós temos exemplos bíblicos aqui, para o que não fazer e o que fazer. E o que nós fizemos que não devemos fazer mais, e o que nós fizemos que nós não fizemos que deveria ser feito. Então o Espírito Santo está nos chamando nesta hora, no tempo da sua vinda, para esse propósito. Lembre-se, para cada pessoa que está aqui, há milhares lá fora que poderiam tomar o teu lugar, mas você foi escolhido, então nós vamos aproveitar bem. Amém? Agora, Josué, quando ele assumiu o controle de Israel, ele sabia que Deus era com ele. E ele chegou lá e falou, em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Em 3 dias nós estaremos na terra. Alguns muito espertos falaram, Josué, que é isso? O que é isso? Moisés rodou conosco 40 anos no deserto, e tu já assumiu o controle e já quer se aparecer? Falou, Deus disse que em 3 dias nós vamos entrar. Desde 3 dias. Observe, capte. Já faz 40 anos que o profeta saiu de cena e ninguém entrou, mas o Espírito tem vindo a nós e falou, a coisa está próxima. Mas pastor, no dia do profeta não viram? Não, Deus nos chamou para essa hora. Havia um povo predestinado ali, uma super raça, uma nova geração que não nasceu no Egito, que não sabia o que era ser escravo. Uma nova geração tem vindo, uma geração que não sabe o que é ser escravo, uma geração que tem nascido já na abertura da palavra. Então, está se levantando um povo para tomar aquela terra, e além da cortina do templo, tomar essa promessa, tomar um novo corpo. Eles já nascem com a espada na mão, guerreando. Aqueles que nasceram no Egito apanhando chicotada nas costas, ficaram no deserto. Ainda eles carregavam algo do Egito com eles. É aquela história. Difícil não é tirar o afogado da água, difícil é tirar a água do afogado. Não foi muito difícil para Deus tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo.
Então não é difícil para Deus tirar o povo do mundo, mas difícil é tirar o mundo do povo. Por isso que tem que haver uma mensagem poderosa, o poder da palavra para limpar, porque a hora que nós estamos vendo é uma hora terrível. A coisa impregna, fica impregnada de tão terrível que esta era. Por isso que Deus abre todo o seu arsenal, todos os seus mistérios, e nos faz participante disso, a ponto que nós ouvimos, temos ouvido mensagem, tem sido pregado, que agora o que estava na mente de Deus está dentro da igreja, dentro do eleito. Nós temos que atentar para isso. Agora, voltemos aqui, ó. Josué, ele assume o controle, ele sabe quem ele é, ele estava seguro, não adiantou ninguém vir dar opinião, ele falou: em 3 dias nós passaremos o Jordão. Limpe suas roupas, lave suas roupas. Deus mandou todos lavarem sua roupa, porque eles iam entrar para a terra prometida. Observe o que isso significa: uma lavagem completa pela palavra. Sem santificação não vai herdar a terra, sem santificação não verá Deus. Lembre-se, qual a condição para esta hora de arrebatamento? O que o Espírito está nos chamando a atenção nesta hora? Lave suas roupas, até mesmo não se achegue suas mulheres. Em 3 dias nós vamos herdar a terra. O que diz o profeta? O que Josué colocou primeiro? A música? Não, a palavra, a arca. Os demais fiquem atrás da arca, sacerdotes carregando a arca, abrindo o Jordão, colocando o pé, abrindo, vocês sabem a história. Mas quando chega na terra, qual o primeiro inimigo para ser derrotado? Qual o primeiro inimigo para ser derrotado? Você acha que Josué... Observe, vamos começar com o mais fraquinho, para nós ir treinando. Não, ele foi logo no mais forte. Ele foi logo no mais forte. Ele foi logo na cidade mais forte, nas muralhas mais fortes. E era a primeira cidade, mas era o lugar mais fortificado do inimigo. Josué começou pelo inimigo mais forte, pelas muralhas mais altas, pelo poder mais forte. Ele não foi começando lá, vamos lá primeiro atacar Ai, que são 300 e poucas, 2.000 pessoas, vão rodear e vão indo, deixa nossos homens treinar. Não, ele sabia que ele era Josué para aquela hora. Ele sabia que ele era para aquela hora. Então ele já começou. Qual a cidade? Jericó. Era a cidade mais poderosa, mais fortificada. Era o lugar mais baixo, era o nível mais baixo, era o lugar mais podre, mais imundo. Tanto que lá em Israel, o lugar mais baixo é Jericó, o lugar mais alto é Jerusalém. Você vai ver que foi tomado o lugar de Jerusalém por último. Eles começaram do lugar mais baixo. Por que começaram do lugar mais baixo? Eles tinham vindo do mundo. Então o inimigo já estava esperando com o maior poder ali. Porque deixa uma pessoa nascer de novo, fazer morrer a si mesmo, você vai ter que enfrentar os piores inimigos. Você vai ter que enfrentar os piores, porque o diabo arregaça a manga e vai para cima de você. Por isso que eu falo para os irmãos: não entre nessa experiência sem arrependimento, não entre sem sangue. Se você não tem convicção, não se batize, não tome uma atitude. Por isso Pedro falou: arrependei-vos, porque nós não podemos entrar para o segundo estágio sem sangue. E o sangue só é aplicado quando você se arrepende dos seus pecados. Então você tem o sangue a seu favor. Então quando o inimigo vier, Jesus fala: o meu sangue responde, o meu sangue responde. Agora, eu quero que vocês observem, de todos os inimigos, Jericó era o mais forte. Então você vai ver que no livro de Josué está todas as estratégias de guerra, está nomeado os lugares, os reis que eles destruíram, as estratégias que ele, a terra que ele alcançou.
ele começou a nomear as terras, porque ele tinha que fazer uma divisão de terra. Tal tribo ia ficar com tal terra, tal tribo ia ficar com tal terra, e assim ia. Eu quero que você observe como o Espírito Santo distribui as posições no corpo de Cristo. Tal fulano é separado com dom para tocar teclado, tal fulano canta, tal irmã, ela tem dom para cantar, tal irmão tem dom para orar, outro trabalha com a internet, outro é evangelista, cada um tem uma posição. E nesse corpo de Cristo, nenhum cargo é melhor que o outro. O que prega não é maior que aquela que limpa o banheiro, porque todos nós temos trabalhando para um único propósito, o corpo de Cristo. E você vai ver uma coisa, que Josué só tinha um propósito: distribuir a herança para a descendência de Deus, para os filhos de Deus. Então todos trabalhavam num só propósito. Teve um homem que não botou o seu coração corretamente, foi Acã, porque ele estava na terra. Josué capítulo 7, quando invade Jericó, destrói aquela cidade poderosa, Deus falou: não pegue nada de lá, tudo é maldito. O ferro, o ouro, o cobre, a prata, vocês tragam para os meus tesouros. Deus falou: ninguém bote a mão. Mas Acã viu uma cunha de ouro, uma capa babilônica e um ciclo de prata, ele roubou e guardou no seu acampamento, guardou dentro da sua tenda. E quando eles foram atacar o próximo inimigo, o inimigo fraco, a cidade chamada Ai, o que aconteceu? Josué falou: a cidade fraquinha, o inimigo pior nós já derrotamos. O inimigo pior nós já derrotamos. Vou mandar uns 2.000 homens lá para acabar com essa cidade. E Israel virou as costas diante do povo de Ai, e já de cara 38 homens caíram mortos. E Deus falou que não era para eles levar nem nada, nenhuma caixinha de primeiros socorros, não era para levar enfermeiro, não precisava, ninguém ia cair na batalha. Mas já de cara naquela investida, 38 homens caem. Josué chama o povo e fala: tem coisa errada. Josué se vestiu de saco, caiu de joelho na cinza. Deus falou: te levanta daí, rapaz. Eu não te falei que vocês obedecessem minha palavra, não ia morrer ninguém? Há pecado no meio do arraial. Há pecado no meio do arraial. Israel e Josué começou a sondar, contar por tribo, e o Espírito Santo guiando ele, até que ele chega em Acã. Em Acã, falou: filho meu, fala, o que tu fez? Aí ele contou. Deus mandou tirar para fora ele, sua esposa, seus filhos, tudo que era dele, seu jumento, mandou para fora. Foi apedrejado e queimado fora do arraial. Foi colocado pedra em cima. E Deus voltou a mão para de volta sobre o povo, porque ali ele estava fora de posição. Ele não estava com interesse. Ele não estava com interesse para o corpo, para o grupo. Ele estava pensando nos seus próprios interesses. Naquela hora tinha que haver uma unidade do corpo. Para quê? Para alcançar um só propósito. Eles tinham que herdar a terra. Josué não descansou, e quando não viu cada tribo descansando na sua herança, quando Josué entrou na terra, ele e Caleb eram os únicos que sabiam qual era a herança, mas ninguém mais sabia. Mas Josué, observe, não estava preocupado com a sua herança. Você vai ver que Caleb, só depois que todo mundo estava dizendo, ele falou: agora eu quero minha herança, eu quero aquilo que Deus me deu. Antes ele estava trabalhando em prol de todo o corpo, para que cada um tomasse sua posição, para que toda a igreja entrasse em posição. Então nós estamos aqui não é para trabalhar para o nosso interesse. Nós não somos uma denominação. O meu interesse é o teu interesse, e o nosso interesse tem que ser o interesse de Jesus Cristo. E quando esse homem fez isso, eles tiveram que tirar aquilo do meio. Por isso que o profeta falou: juntam-se, unam-se, abracem-se, aperte o cinto, fique atrás do seu pastor. Nós estamos indo herdar a nossa herança, a terra. Se chegar alguém no meio de vós para trazer uma discórdia no meio do povo, orem por ele. Ou ele se converterá, ou ele irá embora.
Tome posição, abrace-se, une-se, porque agora é uma hora decisiva. Porque observe, o mundo está entrando numa unidade, num só pensamento, mentes semelhantes, marca na mão e marca na testa. Nós estamos olhando, eles estão em condição exatamente com a palavra. E nós, Robson? Então, Deus quer nos sacudir. Qual é a posição da rainha nesse tabuleiro? Agora, voltamos aqui um pouquinho. Vamos abrir a Bíblia aqui um pouquinho. No livro de Josué. Josué, capítulo 5. Agora, na terça-feira nós vimos Josué, capítulo 1. E eu só quero que vocês observem, quando eu falei que Jericó era a cidade mais poderosa, antes de nós lermos Josué, vamos abrir a Bíblia aqui um pouquinho, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 9. Moisés lembra os israelitas as suas murmurações e as suas infidelidades. Ouve, ó Israel, hoje passarão o Jordão. Observe, capte isso. Era Deuteronômio capítulo 9. Eles estavam lá em Números. Nós vamos ver em Números 14 que Moisés mandou 12 espias espiar a terra. Um era Josué e Caleb, um era Josué e outro era Caleb. E os outros, outros 10, eles tinham uma mentalidade completamente contrária. Eles eram líderes tribais. Eles estão representando ministros. E Deus tinha falado, a terra é boa, mana, leite e mel. É uma terra que vai ser boa para criar gado leiteiro, vai ter muitas frutas, muitas flores, muitas abelhas, vai produzir mel. A terra é maravilhosa, é tremenda, eu tenho preparado. Lá não vai ter, vocês não vão ter que irrigar a terra com cisterna rota, a chuva vai cair do céu, vai haver mananciais embaixo, é uma coisa tremenda. Não se preocupe, eu tenho preparado isso. Eu já prometi isso para Abraão lá atrás. Abraão já conviveu nessa terra. Vocês estão voltando para a terra onde Abraão tinha colocado os seus pés. Eles estavam voltando para a herança dos seus pais. Nós estamos voltando para a herança do nosso pai. Olha os tipos, olha as sombras. Isso não estão aqui por acaso. Então, sabemos que na primeira investida houve uma falha. Eles não puderam tomar a palavra de Deus. E eles tiveram que rodear o deserto por 40 anos. Mas agora nessa investida aqui com Josué, em 3 dias eles tomam posição. Num tempo após o profeta. No tempo que o profeta estava vivo, eles não conseguiram possuir a terra. E por não conseguir possuir a terra, pela murmuração do povo, até o profeta ficou de fora, porque ele quebrou as tábuas da lei, ele feriu a rocha 2 vezes, e Deus deixou ele de fora. Muito bem, Moisés não botou aqueles lá na terra, mas ele vai botar os 144 mil na terra. Ele e Elias vão botar, porque ele está vindo aí, ele tem um ministério, para o tempo do fim agora. Ele é o profeta do sangue, ele é o profeta da água. Elias é o profeta do fogo, Jesus é o profeta do sangue. Água, sangue e espírito é que traz a redenção, é do qual a igreja é formada. Agora observe, naquela empreita eles não entraram, mas agora aqui, Josué, um tempo após o profeta, Moisés, meu servo, é morto. Agora é tempo de vocês herdar a terra. Deus tem nos mostrado
falou: ó, o meu 7º anjo, o meu profeta é morto. Ele está esperando também pela ressurreição. Agora, 40 anos depois, o Espírito Santo no meio da igreja. Agora é tempo de possuir a terra. Todos os outros quadros já estão em condição com a Bíblia, já estão em posição. Homem do pecado, Israel, as nações, Gog e Magog, Rússia, Estados Unidos. Nós podemos apontar cada coisa dessa e achar dentro da Bíblia. Afinal, olha como Deus tem nos agraciado. Nós podemos apontar a Rússia, Roma, Estados Unidos, homem do pecado, os 144 mil, os judeus, tudo posicionado. E agora, vejam, no tempo após o profeta. Agora observe, deixa eu só ler isso aqui, ó. Ouve, ó Israel, hoje passarão o Jordão, para entrar a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes, muradas até aos céus. E Jericó era a maior delas. Agora pensa, atravessaram o Jordão, 12 espias. Quando chegaram lá, aqueles paredão de muralha, muralha larga, que eles faziam corrida de cavalo por cima do topo da muralha, faziam corrida de bigas, enormes muralhas. Pensa, as pessoas que moravam lá eram gigantes, homens enormes, mas Deus nunca chamou a atenção deles para essas coisas. Deus estava chamando a atenção, a terra era boa, manava leite e mel, terra de montes, terra de vales, terra de ribeiros. Deus nunca chamou atenção para os inimigos, Deus chamou atenção para a promessa. Quem quis mostrar aquilo para amedrontá-los foi Satanás. O resto era resto. Se eles tomassem a sua posição, não tinha que ter medo. Se eles obedecessem a palavra, observe o que nós vamos ter que enfrentar daqui para diante. Mas Deus, Ele tem nos chamado para tomar uma posição. E enfrentar o inimigo, Ele está dizendo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Anda na minha presença e ser perfeito. Ouve a palavra da minha profecia, capte os mistérios, tome a posição. Agora, observe, e quando eles atravessam ali, primeiro que eles encaram é aquelas muralhas. Vamos abrir a Bíblia, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos pegar em Números aqui 14, vamos voltar lá um pouquinho aqui. Números 14. Você vai ver que em Números 13, Moisés nomeia 12 e envia. Quando aqueles homens voltam de lá, dois deles tinham olhado a promessa. 10 começaram a falar mal da terra. Começaram a falar mal da terra. Começaram a difamar a terra, começaram a botar medo no povo, e a ponto que em Números 14 foi algo marcante, foi decisivo. Todo o povo chorou. O covarde chorava de medo, o valente chorava porque o irmão covarde não ia entrar, ele tinha que ficar, ele não podia ser irmão, e todo mundo chorava. A Bíblia fala que todos choraram. Observe aqui, ó. Números 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Por que o povo chorou? Você vai ler Números 13, você vai ver que o povo vai lá, os espias vão lá, vê a terra, traz o testemunho, traz um cacho de uva que precisava 2 homens carregar numa vara. Por isso foi chamado o Vale do Escol, Vale do Cacho. Pensa a melancia.
Se o cacho de uva precisar 2 homens carregar numa vara, pensa a melancia, pensa a abóbora, pensa as outras frutas maiores. Coisa era tremenda. Eu fui lá em Jericó, até hoje as frutas lá são enormes. Laranja enorme, amendoim desse tamanho, enche uma mão, uma baixa de amendoim. Até hoje tem frutas grandes lá. Imagine naquele tempo lá, quando eles estavam entrando na terra. Então, quando eles voltaram realmente, a terra, a fruta é grande, mas eu quero dizer para vocês, a terra engole gente, os inimigos são... As muralhas, então, não tem como nós herdar aquilo. Não tem como. Eles, sabe do que eles falaram mal? Eles falaram mal do 7º selo. Eles falaram mal do 7º selo. Eles falaram mal da terra que Deus tinha prometido para eles. Agora vamos ver se isso não aconteceu de volta aqui. Vamos ver. Se alguns líderes não falaram mal da terra, não falaram mal do 7º selo, não falaram mal da promessa. Agora veja aqui o Números 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morramos na terra do Egito, ou se morreramos nesse deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, o profeta e o sacerdote, desesperado caíram. Mas observe aqui algo. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós. Tem um porém: se o Senhor se agradar de nós, então nós nos parar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Nós vamos comer eles no café da manhã. São eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas pensa que eles ouviram os dois? Não ouviram. O povo todo desesperado. Deus falou: muito bem, vire-se para o deserto agora e volte no caminho do deserto. Todo esse povo que blasfemou e falou mal da minha promessa vão morrer no deserto. Somente Josué e Caleb, filho de Nun, é que vão entrar na terra prometida. E eles andaram 40 anos. E uma nova geração agora chega com Josué, em Josué capítulo 1, para entrar. E agora, depois de 40 anos, depois de uma geração passada, um povo que rejeitou a entrada onde o profeta mostrou as promessas, rejeitaram. Muitos já estão mortos, poucos, se tem algum vivo ainda, estão olhando para a promessa meia desfocada. Alguns estão esperando o profeta ressuscitar para botar eles na terra. Ignora a presença de Josué, o Espírito Santo no nosso meio. Agora observe, quando Josué chega aqui, no capítulo 1, ali já tinha uma nova geração, depois de 40 anos. No mesmo lugar que eles voltaram, Deus deu um círculo com eles e voltou no mesmo lugar, em Gilgal, porque Gilgal quer dizer círculo. Eles deram um círculo por 40 anos, e depois de 40 anos, agora com Josué eles voltam no mesmo lugar, uma nova geração. Daquela velha geração, só Josué e Caleb. Josué representa o Espírito Santo, Caleb representa a igreja, aquele que fica com o Espírito Santo. Amém? E agora entram, passa o Jordão, uma milícia armada, um exército poderoso,
uma igreja embaixo das promessas de Deus. Agora um povo corajoso, um povo que não tinha nada que se lembrar de Egito. Um povo que nunca tinha comido alho no Egito, nunca tinha comido carne no Egito, nunca tinha comido coisa amassada lá no Egito, não tinha comido das panelas de Faraó. Agora, outra mente, uma mente liberta. Observe, Deus está levantando um povo com a mente totalmente liberta, com um coração livre, com um coração livre. É outra mentalidade, o alvo é outro, a visão é outra. Tanto que nós temos visto pessoas se convertendo, dentro de 5, 4 meses, estão falando a mesma língua dos velhos, dos mais velhos, o mesmo entendimento, a mesma revelação, não se difere em nada. Pelo contrário, mais novos estão se sobressaindo mais que velhos. O que é isso? A promessa se cumprindo no nosso meio. Gente se convertendo e logo já gerando frutos, já evangelizando, já trazendo pessoas, já olha para o lado, tem alguém que está ligado com a sua alma. O que é isso? Há um crescimento muito rápido. Agora, observe, essa nova geração que entrou com Josué. Josué passa o Jordão. E quando chega em Josué capítulo 3, vamos lá para Josué um pouquinho. A passagem de Jordão é Josué capítulo 3. Josué falou: em 3 dias nós entraremos. Lutero, Wesley, Pentecoste. 3 dias na terra prometida. Quando chega em Josué capítulo 5, o povo é circuncidado com faca de pedras, porque essa nova geração não tinha sido circuncidada ainda. A velha geração que tinha morrido foi circuncidada com facas de aço, mas essa nova geração foi circuncidada com faca de pedras. Pedra fala de revelação, mostrando que a circuncisão é feita no coração pela revelação hoje. E todos, então eles puderam comer o trigo da terra. Eles puderam comer o trigo da terra. Mas qual era o primeiro obstáculo? A maior de todas: Jericó. Jericó, maior de todas. Aquelas muralhas lá para cima não tinham fim. Paredes, um povo gigante. Eles olhavam de cima da muralha. Israel era igual formiga, só que ele estava amedrontado. Ele estava amedrontado. Como aquele povo passou o Jordão? Contava essa história daquele povo, desde quando eles saíram do Egito, que um povo escravo deixou o Egito arrebentado, que um povo escravo, num só dia, afogou o exército todo do Egito. E sabe, né? E cada conto aumenta um ponto. Então, quando eles atravessaram o Jordão, todo mundo estava amedrontado. A Bíblia fala em Josué capítulo 5 que o coração dos inimigos se derreteram. Eu quero que você observe isso, amados irmãos. Quem está com o coração derretendo é o inferno, é os demônios. Há um povo, há uma promessa. Há uma promessa. Isso aqui não está aqui simplesmente por estar. Isso aqui é uma sombra, é um tipo da hora que o povo de Deus vai tomando posição. Talvez eles estavam até amedrontados, como o povo Gideão. Gideão estava meio amedrontado. Ele não estava se acreditando que era ele, com 300, que ia vencer a guerra, milhares de medianitas. Falou: mas eu vou dar uma espiada lá, ver o que eles estão falando. Ele foi espiar o arraial dos medianitas, meio com a perna tremendo, aquele arraial enorme, camelos, homens de guerra, lanças, espadas. E ele chegou lá, tinha os camaradas guardiando o acampamento, um estava contando para o outro e Gideão estava ouvindo. Olha, eu sonhei que um pão de cevada invadiu nosso acampamento.
Eu sonhei com um pão de cevada, invadiu nosso acampamento e matou nós tudo. Um pão de cevada. Você sabe o que significa isso? É a palavra. A palavra é pão. Aí o outro falou: ixi, isso não é nada do que a espada de Gideão. Gideão, estão tudo batendo canela com medo de mim. Ele ficou corajoso. Ele começou a descobrir quem ele era. Ele começou a descobrir que só o nome dele tremia o inimigo. Deus mostrou isso para ele, para dar confiança para ele, para mostrar quem ele era, que ele era o homem da vez, que ele tinha sido chamado. Mesmo que ele se achasse nada, Deus tinha chamado ele para aquele momento e não tinha outro, era ele. Disse o profeta: ninguém pode tomar o teu lugar. Um grande quebra-cabeça, pode ter a menor pecinha. Eu quero ver, se você tirar ela, eu quero ver você encaixar outra ali. Não tem como encaixar outra. Só aquela serve ali. Observe, se você é parte desse corpo, ninguém pode tomar o teu lugar, só você encaixa ali. Você foi preparado na mente de Deus para aquela posição. Nós temos que entender isso. E agora Josué se encontra lá, atravessou o Jordão, circuncidou o povo, os reis da terra estavam com o coração derretido, mas Josué, vamos ler a Bíblia, Josué capítulo 5, versículo 13. Depois que o povo tinha comido o trigo tostado, não caiu mais maná, já estava se alimentando com o pão de terceira etapa, porque maná era comida de segunda etapa. Observe a hora que nós estamos vivendo, qual a posição nossa nesse mapa de redenção. Nós não estamos mais comendo o maná do deserto, não estamos mais comendo o alimento de segunda etapa, nós estamos comendo o alimento da terra, nós estamos comendo o trigo tostado. Eu quero que você capta isso. Aí Josué, houve silêncio no arraial. No outro dia eles iam destruir Jericó, mas Josué ainda estava um pouco preocupado. Ele foi sondar Jericó. Ele estava meio preocupado ainda. Como que nós vamos invadir essa cidade? De que maneira? Deus falou que nós vamos tomá-la. Mas como? Aí algo aconteceu. Depois que o povo estava circuncidado, tinha atravessado o Jordão, tinha passado o rio da morte, tinha comido trigo tostado, Josué estava meio preocupado. E o que acontece? Versículo 13, Josué capítulo 5. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Estava sondando. De repente ele olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. Observe, Deus sabia, o capitão sabia que Josué estava preocupado. O capitão sabia, era ele que tinha conduzido eles até ali. Lá no deserto ele era um capitão, era uma coluna de fogo. De noite, de dia ele era uma nuvem, o capitão. Lá no deserto, Moisés viu ele pelas costas. Mas agora aqui na terra, Deus tinha feito uma promessa. Eu amo isso. Nós podemos apontar e identificar a hora que nós estamos parados no mapa da redenção. Você pode se localizar nesse grande mapa da redenção agora? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. Essa semana eu estava contemplando isso, já tinha lido isso muitas vezes, mas eu nunca olhei da maneira que eu olhei isso aqui. Da maneira que eu olhei isso aqui essa semana. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos inimigos? É tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos?
E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz o meu senhor a seu servo? Eu estou esperando as suas ordens. Como é? Qual é o mistério para derrubar essa muralha? Qual é o mistério para derrubar essa cidade? Qual é o mistério para destruir esse inimigo poderoso? Da descendência da serpente que destruiu o nosso patriarca lá no Éden. Porque ali agora estava uma nova geração pronta para pisar a cabeça da serpente. Aquela descendência de Caim. Então disse o príncipe do exército do Senhor: Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Observe, Moisés tirou o sapato em Êxodo 3, uma sarça ardente, um fogo na sarça. Mas agora aqui, Josué tira o sapato para um homem. Se ajoelha diante de um homem. Observa, aquela luz agora, nessa nova estágio, estava em carne humana. Já estava em carne humana, a luz já tinha se revestido de carne, porque era tempo de posição, era tempo de herdar a terra, era tempo de tomar a herança. Agora, observe, nós vamos ver agora que Deus, aqui está um mistério tão tremendo, eu nunca tinha visto isso desse jeito. Aqui está um mistério tão tremendo, que Deus vai dar a instrução como que eles vão destruir o inimigo, o pior inimigo. Você vai ver que somente Jericó foi destruída desse jeito. Nenhuma outra mais foi destruída daquele jeito. Só Jericó, só aquela cidade forte, só aquela cidade murada, só aquela cidade poderosa. Deus dá um mistério de redenção para ele. No capítulo 6, Deus começa a instruir ele. O príncipe, o capitão que desceu em favor do povo. Eu quero que você capte, Apocalipse 10, é o capitão que desceu. É o capitão que desceu agora para botar a igreja em posição, para a igreja tomar sua herança. E observe, quando o capitão desce é um homem. Deus estava em carne humana no ministério do Filho do Homem, mais uma vez. E ele começa a desvendar mistério de redenção, como destruir as cidades muradas de Satanás. Como destruir o velho homem. Como destruir aquilo que assola a igreja, o pecado, a incredulidade. A carne, porque o nosso maior inimigo, o meu maior inimigo se chama Rafael. Teu maior inimigo se chama Robson. O meu maior inimigo não é o meu irmão. O meu maior inimigo é o velho homem. Para vencer esse inimigo, Deus dá o mesmo mistério que Deus deu para Josué derrubar Jericó. Deus dá o mesmo mistério para nós destruir esse inimigo. Porque Apocalipse 10 é desvendado o plano de redenção. Observe. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: o capitão desceu, agora ele vai dar instrução como você vai derrubar essas muralhas. Como? Não tinha dinamite, não tinha morteiro, não tinha canhão, não tinha nada disso. Uma cidade feita com a ciência do diabo, tecnologia satânica. Como destruir aquilo? Deus falou: fica sossegado que eu tenho um mistério. Como destruir esse inimigo? Esse inimigo veio destruindo desde lá de Gênesis até aqui, já faz 6.000 anos que ele vem derrubando e matando gente. Deus, o capitão, desce Apocalipse 10 e fala: eu vou dar um segredo para vocês, eu vou abrir o mistério para vocês, eu vou abrir o mistério que estava na minha mente. Eras, selos, trovões, taças, trombetas. Você vai ver que selos, eras, taças, trombetas, está tudo aqui para derrubar a muralha de Jericó, porque é um mistério de redenção. Então, quando Deus dá essas armas para eles, o mistério,
através da igreja, é o mesmo mistério que Deus nos dá aqui agora, para tomar posse da nossa herança. Então disse o Senhor a Josué, vamos concluir isso aqui, amanhã nós continuamos, não tem problema, logo nós teremos servido a ceia. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, uma vez, assim fareis por 7 dias. 7 eras da igreja. 6 dias, ou melhor, 6 dias. No último dia, no 7º dia, seria dado 7 voltas, 7 dias. No último dia, 7 voltas. O mistério das 7 eras da igreja. Todo o mistério de Deus está revelado em 4 partes: eras, selos, trombetas e taças. Você vai ver que é esse mistério que ele dá para a igreja aqui para destruir as muralhas de Jericó. O livro de Apocalipse estava selado até 1959. Quando chegou em 59, Deus anuncia para o profeta que ele vai ser aberto. Quando chega em 1960, em dezembro de 1960, ele começa a abrir as eras da igreja. E prega logo em seguida as 10 virgens e os 144 mil, mistério de Apocalipse 7 também. Aí ele prega Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 4, primeira, segunda, terceira parte, Apocalipse 5, primeira e segunda parte. Então, quando chega em 63, ele chega no tão esperado selos, que ele falou, olha, esses selos era a coisa que eu mais queria saber, principalmente o 7º selo. Depois ele vai pregar sobre as festas das trombetas, sobre as trombetas. Deus falou, você não vai pregar nem sobre as taças, nem sobre as trombetas. Você já pregou elas sobrenaturalmente dentro dos selos. A hora que a igreja precisar disso, isso vai virar pão. Isso é espiga verde. Isso é espiga verde. A hora que a igreja precisar disso, vai haver homens ali que vai pegar isso e vai transformar essas espigas verdes em pão. Pode entender? Vai multiplicar na mão. Jesus deu graça ao pão, entregou na mão dos discípulos, estão lembrados disso? O sacerdote lá, vindo com 20 pães e um molho de espigas verdes. Eliseu falou, dá isso para o povo. Mas como? Dá isso para o povo. Dá isso para o povo. Quando ele creu naquilo que o profeta falou, as espigas verdes viraram pão. Os 20 pão e aquele molho de espigas verdes alimentou 100 homens. 5 pães e 2 peixes. Depois que Jesus abençoou, ainda era 5 pães e 2 peixes. Mas a hora que caiu na mão dos discípulos, eles foram distribuindo para 50, para 100, para 200, para 500, para 1000, para 5000. E aquilo multiplicou na mão deles, no tempo que precisasse virar pão. E observe, trombetas e taças eram um mistério escondido dentro dos selos. Espigas verdes, como nós vimos, mas no tempo certo isso tem se tornado pão para nós. Vejam, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, uma vez assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas. Observe, 7 sacerdotes, 7 mensageiros, levarão 7 buzinas. Isso era buzinas de carneiro. Alguém morreu, havia um sacrifício ali, havia cordeiros que tinham morrido para tomar aquelas buzinas, para que o sacerdote pudesse tocar. Havia sacrifício, se derramado sangue, para eles poderem tomar aquele poder do carneiro, porque o poder está no chifre. E aquele chifre também era colocado óleo dentro, para ungir sacerdote, para ungir reis. Amém? E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará
com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Eras, selos, trovões, porque eu creio, no meu ponto de vista, que Deus trouxe um grande terremoto ali. Deus fez a terra tremer, porque toda vez há uma mudança de dispensação, Deus traz terremoto. Eu creio que quando o povo gritou, a terra tremeu, e a terra tremeu e começou a sacudir aquelas muralhas, e aquelas muralhas começaram a se trincar e vir abaixo. Agora observe, quem trouxe as instruções? O capitão. Até ali, Josué tinha cumprido tudo. Josué não atravessou o Jordão já com a planilha pronta, sabia seu ministério até o fim. Deus ia dando passo a passo, ele tinha que confiar em Deus. Observe o que ele está fazendo conosco. Deus está nos dando passo a passo, culto após cultos. Viemos aqui, Deus revela algo, amanhã Deus revela mais, Deus vai acrescentando fé, para que nós possamos confiar em Deus, poder entregarmos na mão dele e confiar. Ele vai ali e falou: Josué, eu sei que tu está preocupado, eu vou te abrir agora o segredo de como tu vai fazer isso. Gente, se Josué tivesse ali o grande general, falou: vocês estão malucos? Isso aqui é uma cidade poderosa, gente. Isso aqui tem gigantes. Isso aqui foi feito com a maior ciência, esses muros. Isso não é brincadeira. Josué, quando viu, sabia quem era aquele que estava dando instrução para ele. Ele confiou piamente. Instruiu os sacerdotes, instruiu o povo. E eu quero que vocês observem. Tudo estava correndo perfeitamente, dando voltas, 7 dias. No 7º dia deu 7 voltas. Os sacerdotes trocando buzina, tudo perfeitamente. Mas eu quero que vocês observem, o que derrubou a muralha foi o grito do povo. Foi quando a igreja se levantou e gritou. Só sei dizer, não sei se eles falaram alguma coisa, só sei, disse para o povo gritar. Disse para o povo gritar, berrar. E eles começaram a gritar. A voz da igreja derrubou aquilo. Todos aqueles que creram, todos aqueles que tomaram a palavra, depois que os sacerdotes tomaram posição, agora observe, não foi simplesmente a trombeta do sacerdote que derrubou. Pois os sacerdotes vão trocar a trombeta e no tocar da trombeta vai cair. Deus falou: não, tem uma parte para a igreja fazer. Tem uma parte para você fazer. Tem a parte para você fazer. E quando a igreja começou a gritar, por isso que lá em Apocalipse 22:17, o último grito qual que é? O último grito é da mulher. O Espírito e a esposa dizem: vem. A última voz que o mundo ouve é a mulher falando, pregando a palavra, tomando posição. Agora, eu quero que você só observe algo aqui e capte isso. Essa igreja poderosa, embaixo da unção de Deus, liderado por Josué. Josué botou o povo na terra. Deus estava com eles. Josué leu a lei para o povo. Depois Josué sai de cena. É essa igreja poderosa que está lá no livro de Samuel, sem espada, sem lança, e precisava ir no meio do arraial dos filisteus para amolar a enxada e o machado. Eu não vou chegar a isso hoje. Mas por quê? Do livro de Josué ao livro de Samuel tem 2 livros, Juízes e Ruth. Ruth acontece no tempo de Juízes, então quer dizer, é um mistério entre Juízes e Samuel. No tempo de Juízes julgava. Então Ruth acontece dentro do livro de Juízes. Então o que separa Josué de Samuel é só o livro de Juízes. Então o mistério disso está dentro do livro de Juízes. O mistério dessa mudança, dessa queda espiritual, está dentro do livro de Juízes.
nós vamos encontrar dentro do livro de Juízes 7 vezes essa expressão. E tornou Israel fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus os entregou na mão dos filisteus. Por 40 e tantos anos. Daqui a pouco Deus traz um libertador, liberta. Daqui a pouco, e tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus entregou na mão dos medianitas por tantos anos. Tem 7 vezes essa expressão. 7 vezes. 7 eras da igreja. Deus se levantou com Éfeso poderosamente, mas eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus entregou na mão dos seus inimigos. Depois levanta e entendeu. Fizeram, Deus entregou na mão dos seus inimigos. Deus levanta outro libertador, Martim. Depois torna a fazer o que era mal. Deus entrega na mão dos seus inimigos. 7 vezes está essa expressão. E cada vez que eles clamam a Deus, Deus manda um libertador. Deus mandava um mensageiro. E nós vamos encontrar que o 7º mensageiro, em Juízes capítulo 13, é Sansão. O tipo de Cristo. Filho de uma mulher que nem nome tem na Bíblia. Uma mulher nazireia, que ia ter um filho nazireu. Depois de 7 eras, 7 vezes, essa expressão, aparece um libertador tipo de Cristo. Então, o mistério dessa condição da igreja, nessa condição aqui, uma igreja poderosa no livro de Josué, lá no livro de Samuel, rastejando aos pés dos filisteus, para amolar uma enxada, tinha que descer no meio do arraial dos filisteus. E os filisteus, eles tinham estratégia como qualquer outras nações. Eles não destruíam o inimigo por todo. Eles deixavam alguns, tinha alguns que eram inteligentes, tinha alguns que eram muito sábios. Esses aí nós não vamos destruir. Esses aí nós vamos destruir. Nós vamos guardar porque esses homens são inteligentes para a nossa tecnologia. Foi o que os Estados Unidos fez na Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica era tecnologia alemã. Quem dividiu o átomo foi Albert Einstein, um alemão. Quem tinha a tecnologia da bomba atômica era Hitler. Depois que eles ganharam a guerra, eles pegaram os cientistas e trouxeram para dentro da América. Eles estavam visando outra coisa. Eles queriam montar um grande império. Eles queriam usar a ciência daquele povo, a tecnologia avançada daquele povo em favor deles. Todos os inimigos, todos os grandes que venceram nações, eles tinham essa ideia. Reutilizar os sábios, os cientistas, para trazer para dentro da nação. Não os matavam, usavam em prol deles. Todos fazem assim, a Rússia faz assim, e observe, os Estados Unidos fazem assim, mas quando Saul quis fazer isso, ele perdeu o reinado. Quando ele quis fazer um conchavo com Agag, nós vamos pegar, Deus falou, vai lá e mata tudo, não sobra nada. Mata criança, homem, mulher, papagaio, periquito, cachorro, galo, galinha, mata tudo, tudo lá é maldito, boi, vaca, ovelha. Ele foi lá, não precisa fazer isso, vamos guardar as ovelhas, vamos guardar o gado e dividir com o povo, não é bem assim, os meus soldados precisam de um despojo, afinal de contas Agag é um grande camarada, vamos fazer um... Quando ele fez isso, Deus tirou o reinado dele. Deus falou, com esse inimigo, nós não temos conversa. Observe, você tem um inimigo, que é o teu velho homem, não tem acordo com ele. Não tem nenhum acordo com ele, a tua velha natureza tem que estar completamente morto. Porque Israel é um tipo da igreja. As nações podem fazer escravos, inimigos e trazer para dentro. Quando Josué caiu na conversa dos gibeonitas, olha o que deu. O Gibeão seria a própria cidade a ser destruída, a próxima cidade. Quando eles souberam que Israel estava vindo, eles jogaram um pão velho dentro de um saco. E chegaram lá, vieram como quem vinha de uma viagem muito longa. Peregrino falou, quem são vocês? Nós estamos vindo de uma terra muito distante e tal. Olha como o nosso pão está velho, embolorado. Nós estamos aqui e aplicaram um golpe. Você promete nos destruir e tal. Josué fez um pacto com eles. Quando Josué foi descobrir, era o próximo inimigo a ser destruído. E como ele tinha dado a palavra, Deus falou, você deu a palavra, você não vai destruí-los agora. Vocês vão conviver com esse problema dentro de vocês. Pego eles para ser carregador de água, rachadores de lenha, mas isso depois vai dar problema para vocês, porque vocês não ouviram a minha voz.
Então por isso que nós encontramos Jesus falando, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Desse velho inimigo não tem que sobrar nada. Deus não quer dividir essa terra com outro inimigo, com outra natureza. Ele quer limpar completamente a terra. Deus não queria dividir Canaã com ninguém. Era o seu povo e Deus para ser adorado. Porque Deus sabia, se sobrasse alguém lá, eles iam virar a cabeça do povo e eles iam adorar outros deuses. Falou, não tem conversa com esses inimigos, não tem conversa com esse velho homem, ele tem que morrer totalmente, e tem que haver um ovo que nasça de novo. Por isso que é toda palavra, uma nova criatura, completamente nova, para Deus habitar nessa terra, o velho inimigo ser completamente derrotado, para você entrar. Essa grande inimiga, essa grande muralha, esse grande primeiro inimigo é nós mesmos, é o velho homem, essa velha natureza. Quando isso está derrotado, Deus toma controle, tudo que vier pela frente será completamente dizimado. Mas você não pode dividir essa terra com Deus, com um inimigo com Deus. Tem que ser completamente dizimada e Ele quer habitar ali só. Vamos nos colocar de pé, eu vou parar por aqui. O nosso capitão desceu para desvendar o mistério, todos os mistérios que nunca foram abertos através de eras, através do Velho Testamento, porque esses mistérios, eras, selos, trombetas e taças, é um segredo para nós conquistarmos a terra. Por isso que primeira e segunda etapa era só o sinal do Filho do Homem. Eles viram o sinal do Filho do Homem. Era tudo uma única preparação para ouvir a voz. E nós tivemos o privilégio. Nós só ouvimos falar dos sinais. Nós ouvimos falar dos sinais que o Filho do Homem fez. Deu vista, perna cresceu, morto ressuscitou, discernimento de corações. Nós só ouvimos falar disso. E nós cremos. Mas nós tivemos o privilégio agora de ouvir a voz. E quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos fazer a oração e logo após nós estaremos servindo a ceia. O altar vai estar aberto, se você quiser fazer sua própria oração após essa oração, é dada a oportunidade de esperar uns pelos outros. Precioso Jesus, nesta hora que estamos vivendo, Pai, que hora tremenda, meu Deus, que nós possamos captar, Senhor, o que realmente o Espírito quer dizer à igreja, está mostrando, e a maneira que o Senhor está nos posicionando, vendo que o mundo está na condição perfeita para ser queimado. As igrejas estão na condição perfeita para ser amarrado, o joio ser amarrado no concílio. Ó Senhor, Israel está na sua terra clamando. E nós, Senhor, então eu peço que o Senhor me ajude como um pastor, ajude esta igreja a estarmos inteiramente posicionados, Pai, sabendo que é um tempo, já que o capitão desceu, o segredo de como derrotar o inimigo já foi revelado. Então eu creio, Senhor, que o que precisa é um posicionamento, uma atitude clara pela palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude nesta hora, ajude essa igreja, os irmãos estão conectados conosco, para nós vermos a gravidade da situação, o momento. Sabemos que o Senhor não está brincando com o que o Senhor tem nos mostrado. O Senhor tem aberto a tua despensa de uma maneira sobrenatural e dado pão para os teus filhos. Aquele molho de espigas verdes tem se tornado pão em nosso meio, de uma maneira tão sobrenatural. O pão tem se multiplicado, Senhor, em nossas mãos. Então eu peço que o Senhor nos ajude. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada casal, cada criança, Senhor, nesta hora. Que só haja uma preocupação nesta hora, ser cheio do Espírito Santo, estar em posição para arrebatamento. Que haja uma preocupação nos jovens, nas moças, nos moços,
nos homens, nas mulheres, nos irmãos, irmãs, o pastor dessa igreja. O Senhor tenha misericórdia, nos ajude, Senhor, para que nós possamos estar posicionados e poder apontar o povo, a terra. Senhor, como disse o teu profeta, pastores, visite a terra para onde vão levar o povo, e tragam de lá evidências que a terra é boa. Pastores que realmente saibam o caminho, já tenham visitado, saibam o caminho para onde estão levando o povo. Então nos ajude, Pai. Que hora tremenda, que hora gloriosa. Mas o teu profeta falou que é uma hora muito perigosa, uma hora muito perigosa, uma hora que a igreja está navegando em águas turbulentas. Eu peço que abençoe teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O altar está aberto. Se você quiser fazer suas orações antes de tomar a ceia, faça suas orações. Se precisar fazer um acerto, faça isso, e logo após estaremos servindo a ceia.